Esta mensagem é para a alma que se sente esquecida no campo de batalha da vida. É para o coração que clama em silêncio perguntando: Deus, onde o Senhor está? O que está acontecendo comigo? Vivemos uma era de resultados instantâneos, de sucesso visível, de testemunhos gloriosos. E no meio de tudo isso, milhões de cristãos sinceros estão vivendo em um vale de anonimato, em um deserto de aparente improdutividade, sentindo que o céu se esqueceu do seu nome. Eles olham para os lados e veem outros avançando, recebendo promoções, casando-se, construindo ministérios, e o coração deles se enche de uma pergunta angustiante: por que não eu, Senhor? Se essa é a sua realidade, ouça com toda a atenção do seu espírito, porque o que vou lhe dizer hoje pode não apenas mudar sua perspectiva, mas salvar o seu propósito. Antes de seguir, comenta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos orar com você, interceder pelo seu processo. E se essa mensagem já está te tocando, deixe o seu testemunho. Sua história pode ser a resposta para outra vida. E claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que o tempo de espera não é castigo, é preparação. Há uma verdade fundamental que a nossa geração impaciente desprezou. Deus está mais interessado na sua preparação do que na sua promoção. Ele está mais focado em forjar o seu caráter do que em lhe entregar o seu chamado. Antes da coroação, há a cruz. Antes do trono, há o deserto. Antes da colheita pública, há o longo e silencioso processo de arar a terra do seu coração. E o maior engano do inimigo hoje não é fazer você pecar abertamente, mas fazer você abandonar o processo de preparação, convencendo-o de que o silêncio de Deus é rejeição, que a aprovação é punição e que a espera é um sinal de que você tomou o caminho errado. Ele quer que você desista no meio do tratamento, que você saia da fornalha antes que o ouro seja purificado, que você aborte o plano divino por não entender o processo. Esta mensagem não é para te agradar, é para te despertar. É um chamado para discernir a mão de Deus, não apenas nas bênçãos, mas principalmente nos processos que parecem dolorosos e intermináveis. Como saber se o que você está vivendo não é abandono, mas sim uma intensa e deliberada preparação divina? Como discernir se essa fase difícil é um ataque do inferno ou uma ferramenta do céu? Porque se você não entender isso, você vai lutar contra a própria mão que está te moldando. Você vai amaldiçoar a ferramenta que Deus está usando para te esculpir. Você vai fugir do lugar onde Deus marcou um encontro para te fortalecer. Hoje quero abrir as Escrituras e te mostrar 5 sinais inequívocos de que você não está sendo punido, mas preparado. 5 marcas do processo divino que, se você as identificar em sua vida, precisa parar de murmurar e começar a adorar. Precisa parar de questionar e começar a cooperar, porque o oleiro não quebra o vaso por acidente. Ele o quebra com propósito, para refazê-lo de uma forma ainda mais gloriosa. Prepare o seu coração, porque esta palavra é uma luz para o seu caminho escuro. É a voz de Deus te dizendo: eu não te esqueci, eu estou te forjando. O que eu estou fazendo agora, você não entende, mas entenderá depois. E quando você entender, verá que cada lágrima, cada espera e cada porta fechada faziam parte de um plano infinitamente maior e mais sábio do que você jamais poderia ter imaginado. Deus está trabalhando no secreto, e os que aprendem a discernir esse trabalho se tornam inabaláveis. O primeiro e mais comum sinal de que Deus está te preparando para algo maior é quando Ele te conduz a um deserto. E não me refiro a um lugar geográfico com areia e sol escaldante, mas a uma estação da vida onde tudo o que não é de Deus é metodicamente removido de você. O deserto é o lugar da escassez, do isolamento profundo, da vulnerabilidade total. É onde as fontes humanas secam,
onde os aplausos cessam, onde os amigos que te cercavam na abundância desaparecem, onde os recursos que te davam segurança se tornam limitados ou inexistentes. A reação natural da nossa carne é entrar em pânico. É ver o deserto como um lugar de morte, um beco sem saída existencial. Mas na lógica soberana de Deus, o deserto é a sua sala de cirurgia. É onde Ele nos leva para nos curar de nossas dependências ocultas, para cortar os tumores do nosso orgulho e para nos ensinar, da maneira mais crua e real, a depender unicamente dEle. Ninguém, eu repito, ninguém entra no propósito pleno de Deus sem antes passar pelo seu deserto particular. Olhe para a história de Moisés. Ele era um príncipe do Egito, o auge do poder humano, instruído em toda a sabedoria da maior potência mundial da época. Ele tinha força, conhecimento, influência e, mais importante, um chamado genuíno de Deus para libertar seu povo. Mas ele tentou cumprir esse chamado divino com ferramentas humanas, na força do seu próprio braço. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu e, no ímpeto da sua carne, no calor da sua justiça própria, matou o homem e o escondeu na areia. Ele achou que estava agindo por Deus, mas estava agindo por si mesmo, movido por uma raiva justa, mas por um método errado. E qual foi o resultado? Rejeição, medo e fuga. Moisés, o príncipe, teve que fugir para o deserto de Midian. Por 40 longos, silenciosos e monótonos anos, o homem que comandava exércitos se tornou um pastor de ovelhas no anonimato mais absoluto. Tente imaginar a frustração de Moisés, 40 anos, 14.600 dias, fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, sem nenhum sinal visível de que o plano de Deus ainda estava de pé. Para o mundo, ele era um fracassado. Um ex-príncipe que agora cuidava dos animais de seu sogro. Um homem de 80 anos, cujo auge havia passado. Mas o que parecia um desvio de rota, um erro trágico, era, na verdade, o centro do currículo de preparação de Deus. No Egito, Moisés aprendeu a ser alguém. No deserto, Deus o ensinou a ser ninguém, para que o próprio Deus pudesse ser tudo através dele. No Egito, ele aprendeu oratória e estratégia militar. No deserto, ele aprendeu paciência, mansidão e a linguagem do silêncio. As habilidades do palácio eram inúteis para guiar ovelhas teimosas pelo deserto, mas Deus precisava que ele se tornasse um pastor antes de se tornar um libertador, pois o povo que ele lideraria era ainda mais teimoso e errante que qualquer rebanho. Deus não estava o rebaixando, estava o requalificando. Ele foi esvaziado de si mesmo. O deserto o purificou da arrogância, da impaciência, da autossuficiência. E foi somente quando Moisés estava completamente quebrado, quando ele se sentia o mais incapaz, gago e desqualificado, que Deus apareceu para ele em uma sarça ardente e disse: "Agora você está pronto. A sua fraqueza é o palco perfeito para a minha força." E não foi apenas Moisés. Olhe para João Batista. A Bíblia diz que ele estava nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Ele era a voz que clamava no deserto. Sua mensagem, seu estilo de vida, sua autoridade espiritual, tudo foi forjado na solidão do deserto, longe da corrupção religiosa e política de Jerusalém. Ele foi separado para ser puro, foi isolado para ser focado. O deserto o preparou. E o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, logo após seu batismo, onde a voz do Pai trovejou dos céus: "Este é o meu Filho amado." A Bíblia diz que ele foi imediatamente conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi um acidente, foi uma nomeação divina. O deserto era o campo de provas, o lugar onde ele venceria o inimigo com a palavra, solidificando a base para todo o seu ministério público. Você está em um deserto agora? Você perdeu o emprego, o status, a influência? As pessoas que te aplaudiam se afastaram? Você se sente isolado, esquecido, improdutivo? Não amaldiçoe o seu deserto. Não o veja como um castigo.
Veja-o como a sala de aula de Deus. Pergunte a si mesmo com sinceridade: Senhor, do que o Senhor está me purificando? De quais ídolos secretos que eu nem sabia que tinha, o Senhor está me libertando? Talvez Deus tenha removido sua segurança financeira para te ensinar que Ele, e somente Ele, é a sua provisão. Talvez Ele tenha permitido o silêncio doloroso das pessoas para que você finalmente aprenda a valorizar e ouvir a voz dele. Talvez Ele tenha te levado a um lugar de fraqueza extrema, para que você descubra de uma vez por todas que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O deserto não é para te matar, é para matar o que te impede de ser usado por Deus. É para matar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu amor pelo controle, sua dependência da aprovação humana. Deus não pode encher um vaso que já está cheio de si mesmo. Ele precisa primeiro esvaziá-lo. E o deserto é o lugar do esvaziamento. É doloroso, é solitário, mas é absolutamente necessário. Se você está em um deserto, você não foi abandonado. Você está matriculado na mais alta escola do Espírito Santo. A sua tarefa não é encontrar uma saída rápida, mas aprender a lição profunda. Renda-se ao processo. Deixe Deus remover o que precisa ser removido. Porque é do deserto da purificação que saem os líderes mais humildes, os profetas mais autênticos e os servos mais dependentes. O deserto é a antessala do cumprimento da promessa. Se você está nele, alegre-se em espírito, pois a sua preparação está em andamento. O segundo sinal inequívoco de que Deus está te preparando é quando Ele te confia tarefas pequenas, anônimas e aparentemente insignificantes e observa atentamente a sua atitude. Nossa cultura, infectada pelo vírus da fama instantânea e do sucesso visível, valoriza o grande, o palco, o impactante. Todos querem o microfone, a liderança, o título, o reconhecimento. Mas Deus opera com um princípio celestial, que é o oposto do nosso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16:10. Antes de te dar autoridade sobre nações, Ele te dá autoridade sobre algumas ovelhas. Antes de te colocar diante de reis, Ele te coloca em um campo solitário ou em uma oficina empoeirada. A preparação de Deus para a glória pública acontece na obscuridade dos bastidores, longe dos aplausos, onde apenas o céu está assistindo. Pense em Davi. Em 1 Samuel 16, o profeta Samuel, o homem mais poderoso de Israel, entra na casa de Jessé, rejeita todos os filhos fortes e imponentes e unge um menino pastor, Davi, como futuro rei de Israel. Uma promessa extraordinária. Um chamado celestial. O que você esperaria que acontecesse a seguir? Que ele fosse levado para o palácio para ser treinado em liderança, etiqueta real e estratégia militar? Não. A Bíblia diz que, após a unção, Davi voltou a apacentar as ovelhas de seu pai. O futuro rei de Israel, com o óleo santo ainda em seus cabelos, estava de volta ao campo, cuidando de animais, lidando com o sol, com o frio e com o perigo dos predadores. Para seus irmãos, ele continuava sendo apenas o irmão mais novo, o pastorzinho sonhador. Ninguém, exceto Samuel e Deus, sabia da unção que estava sobre a vida dele. E o que Davi fez? Ele murmurou, ele reclamou dizendo: Deus, eu fui ungido para ser rei, não para limpar esterco de ovelha. Ele se tornou arrogante com seu pai, dizendo: eu não posso mais fazer este trabalho servil, pois sou o escolhido. Não, ele foi fiel no pouco. Ele protegeu aquelas ovelhas com a sua própria vida. Quando um leão ou um urso vinha para atacar o rebanho, ele não fugia. Ele lutava. Naqueles campos solitários, Deus estava forjando o coração de um rei. Ele estava testando sua coragem, sua responsabilidade, sua diligência e, acima de tudo, sua adoração. Foi ali, no anonimato, que Davi desenvolveu uma intimidade com Deus que ninguém no palácio de Saul tinha.
Foi ali que ele escreveu os Salmos, aprendendo a derramar seu coração diante de Deus. Foi ali que ele aprendeu a confiar em Deus para livrá-lo do leão e do urso. E foi essa fidelidade no pouco que o qualificou para enfrentar o gigante Golias. Quando todos os soldados de Israel, experientes e armados, tremiam de medo, o pastorzinho se apresentou e disse com convicção: "O Senhor que me livrou das garras do leão e das do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Sua fé não era teórica, tinha sido testada e aprovada no campo do anonimato. O seu campo de treinamento pode não ser um campo com ovelhas. Pode ser um emprego que você considera abaixo de suas habilidades, que não usa todo o seu potencial. Pode ser uma tarefa repetitiva na sua igreja que ninguém quer fazer. Limpar os banheiros, arrumar as cadeiras, servir o café. Pode ser cuidar de um familiar doente, uma responsabilidade que consome seu tempo e não te dá nenhum reconhecimento público. Pode ser a tarefa de educar seus filhos em casa, dia após dia, longe dos holofotes da carreira que você sonhou. Estes são os seus campos de ovelhas. E a pergunta que Deus está te fazendo hoje é: você está sendo fiel aí? Qual é a atitude do seu coração enquanto você serve no secreto? Muitos oram por um grande ministério, mas são negligentes com a sua própria família, ríspidos com seu cônjuge, impacientes com seus filhos. Muitos querem pregar para multidões, mas não têm paciência para discipular uma única pessoa, para ouvir os problemas de um irmão em necessidade. Muitos sonham em administrar grandes empresas, mas são preguiçosos e desonestos em seu trabalho atual, chegando atrasados, saindo mais cedo, desperdiçando o tempo da empresa. Eles desprezam o pouco e, por isso, nunca são qualificados por Deus para o muito. A preparação de Deus é um teste de caráter. Ele não te dará uma plataforma pública se você não for íntegro no privado. Ele não confiará almas a você se você não for fiel com as poucas responsabilidades que ele já te deu. Jesus ilustrou isso perfeitamente na parábola dos talentos. O Senhor não deu a mesma quantia para todos, mas distribuiu conforme a capacidade de cada um. E ao retornar, ele não pediu contas do lucro, mas da fidelidade. Ao que tinha 5 e ganhou mais 5, e ao que tinha 2 e ganhou mais 2, a recompensa foi a mesma. "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor." A promoção não foi o prêmio foi mais responsabilidade e mais intimidade com o Senhor. Se você se sente preso em uma rotina insignificante, mude sua perspectiva. Veja cada tarefa, por menor que seja, como um teste de Deus. Faça-a com excelência, com integridade, com um coração grato, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor, porque de fato você está. Porque é no cadinho das pequenas responsabilidades que Deus revela quem realmente somos. Se você for aprovado na prova da fidelidade no pouco, Ele mesmo, no tempo certo, abrirá as portas para o muito. Não despreze os pequenos começos, pois é neles que Deus está forjando a grandeza do seu futuro. O terceiro sinal, e talvez o mais angustiante e difícil de suportar na jornada cristã, é o silêncio de Deus. Você ora, você clama, você jejua, você busca com um coração que você julga sincero, mas do outro lado não houve uma resposta audível. As circunstâncias não mudam, nenhuma porta se abre, nenhuma direção clara aparece. O céu parece de bronze e suas orações parecem ricochetear e voltar vazias. Esse silêncio é uma das ferramentas mais poderosas e misteriosas na caixa de ferramentas da preparação divina. A maioria dos cristãos, condicionados por uma cultura de gratificação instantânea, interpreta o silêncio de Deus como ausência, rejeição, desaprovação ou, pior ainda, punição por algum pecado oculto. Mas muitas vezes o silêncio não é sobre o que Deus não está dizendo, é sobre o que Ele está nos ensinando enquanto está calado. É uma disciplina espiritual profunda. Quando Deus fala,
Nossa fé é alimentada por sua palavra e por suas promessas. É fácil crer quando ouvimos a voz do pastor, mas quando ele se cala, nossa fé é forçada a se alimentar de algo mais profundo, do seu caráter. É no silêncio que aprendemos a confiar em quem ele é, e não apenas no que ele faz ou diz. É um teste de fogo para o nosso amor. Você ainda me amará se eu não te der o que você está pedindo? Você ainda confiará na minha bondade se eu não te explicar o porquê da sua dor? Você ainda me servirá com alegria se a única recompensa visível for a minha presença? O silêncio de Deus é projetado para nos mover de uma fé baseada em transações. Eu oro, você me dá, para uma fé baseada em um relacionamento de amor incondicional. Olhe para a vida de Abraão. Em Gênesis 12, Deus irrompe em sua vida com uma promessa espetacular. Farei de você uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei o seu nome, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa, que chamado! Mas logo depois, o que vemos nos capítulos seguintes? Anos e anos de silêncio. A Bíblia registra apenas algumas interações divinas em um período de 25 anos. Abraão e Sara envelheceram, o corpo dela se tornou estéril e a promessa parecia cada vez mais impossível. Ele teve que aprender a andar pela fé, não pela vista. Ele teve que aprender a confiar no caráter do Deus que prometeu, mesmo quando toda a realidade biológica e social gritava o contrário. Esse silêncio testou sua fé ao limite, e em um momento de fraqueza, eles tentaram ajudar a Deus. Sara, em seu desespero, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Eles tentaram preencher o silêncio de Deus com um plano humano, e o resultado foi Ismael, um filho nascido da carne, que gerou um conflito familiar e geopolítico que dura até hoje. Eles aprenderam da maneira mais difícil que os planos de Deus não precisam de nossa ajuda carnal e que o silêncio de Deus não é um convite para agirmos por conta própria. É um convite para esperarmos nele com paciência. Mas através desse longo processo de espera silenciosa, a fé de Abraão foi purificada. Ele deixou de ser Abrão, pai exaltado, para se tornar Abraão, pai de uma multidão. A mudança de nome refletiu uma transformação interior forjada no silêncio. Quando Deus finalmente cumpriu a promessa com o nascimento de Isaque, encontrou um homem cuja fé era tão forte que ele estava disposto a sacrificar o próprio filho da promessa, confiando que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos. Essa fé extraordinária não nasceu da noite para o dia. Ela foi cultivada nos longos e silenciosos anos de espera. Pense também em Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, e por 37 capítulos, Deus permaneceu em silêncio. Seus amigos tentaram preencher esse silêncio com acusações e teologia barata. Mas Jó, mesmo em sua angústia, se recusou a amaldiçoar a Deus. Ele lutou, ele questionou, mas no fundo ele sabia que seu Redentor vivia. O silêncio de Deus forçou Jó a lidar com as questões mais profundas da soberania e da justiça divina, levando-o a uma revelação de Deus que ele nunca teve na prosperidade. No final, ele declara: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O silêncio foi o caminho para uma visão mais profunda. Se você está em uma estação de silêncio, onde suas orações parecem bater no teto e voltar, entenda, Deus está te convidando para um nível mais profundo de confiança. Ele está te desmamando da necessidade de sinais constantes, de sentimentos arrepiantes, e te ensinando a descansar em sua soberania imutável. É neste silêncio que sua alma aprende a se aquietar e a saber que Ele é Deus. É um convite para parar de lutar e começar a entregar. É um chamado para buscar a face de Deus e não apenas as mãos dele. Não preencha o silêncio de Deus com o barulho da sua ansiedade, com as vozes da dúvida ou com os conselhos de pessoas bem-intencionadas, mas espiritualmente surdas.
Em vez disso, mergulhe na sua palavra escrita. A Bíblia é a voz de Deus que nunca se cala. Apegue-se às promessas que ele já fez. Lembre-se de sua fidelidade no passado e espere. A espera no silêncio não é passiva. É uma espera ativa, uma espera cheia de fé, adoração e expectativa. Porque quando Deus finalmente quebrar o silêncio, e Ele o fará, a palavra dele encontrará um coração que foi preparado para recebê-la com maturidade, humildade e uma confiança inabalável. O silêncio de Deus é o solo onde as raízes da fé verdadeira se aprofundam e se tornam capazes de suportar o peso da glória que está por vir. O quarto sinal de que Deus está te preparando é a fornalha da aflição. A Bíblia é brutalmente honesta. Neste mundo teremos aflições. Jesus não prometeu uma vida isenta de problemas, mas para o crente que está sendo preparado por Deus, a aflição não é aleatória, não é um acidente cósmico, nem é meramente destrutiva. É uma fornalha intencional, com a temperatura cuidadosamente controlada pela mão soberana de Deus, com um propósito muito específico: purificar, refinar e nos tornar mais parecidos com Jesus. O ouro não se torna puro e brilhante em um ambiente confortável e climatizado. Ele precisa passar pelo fogo intenso, que queima todas as escórias e impurezas. Da mesma forma, o caráter cristão, as virtudes como paciência, perseverança e fé genuína, não é forjado na calmaria da vida, mas na tempestade da provação. Ninguém na Bíblia personifica isso melhor do que José. Sua vida foi uma sucessão de fornalhas, cada uma mais quente que a anterior. A primeira foi a fornalha da rejeição familiar. Seus próprios irmãos, consumidos pelo ciúme de seus sonhos e do favor de seu pai, o lançaram em uma cisterna e o venderam como escravo. Depois, a fornalha da tentação e da injustiça na casa de Potifar. Ele manteve sua integridade e fugiu do pecado, mas foi falsamente acusado de tentativa de estupro e lançado em uma prisão egípcia, um lugar de desesperança. Em seguida, a fornalha do esquecimento. Na prisão, ele usou seu dom para interpretar o sonho do copeiro do faraó, que prometeu se lembrar dele, mas o esqueceu por 2 longos e agonizantes anos. Em cada uma dessas fornalhas, José tinha todos os motivos humanos para se tornar amargo, cínico, revoltado, para questionar a Deus e desistir de sua fé. Ele poderia ter dito: de que adiantaram meus sonhos? De que adiantou minha integridade e pureza? Só me trouxeram sofrimento. Mas José, pelo discernimento espiritual que estava sendo forjado nele, entendeu que a aflição não era o fim da história. Era o meio pelo qual a história estava sendo escrita. A fornalha não estava lá para destruí-lo, mas para prepará-lo. Na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar uma grande propriedade, uma habilidade essencial para o que viria. Na prisão, ele aprendeu a lidar com pessoas difíceis, a exercer liderança em um ambiente hostil e a depender inteiramente de Deus para a revelação. Cada prova era uma matéria na universidade de Deus. O sofrimento estava desenvolvendo nele a humildade, a paciência, o perdão e a sabedoria que ele precisaria para governar o Egito e salvar o mundo conhecido da fome. O fogo estava queimando qualquer resquício de orgulho juvenil e imaturidade que ele pudesse ter, transformando-o em um homem de caráter sólido e comprovado. O momento da revelação vem em Gênesis 50, quando ele finalmente se encontra com seus irmãos e diz a frase que resume todo o processo: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ele não viu a mão dos irmãos, a mão da esposa de Potifar ou a mão do copeiro esquecido. Ele viu a mão soberana de Deus por trás de tudo, tecendo um tapete glorioso com os fios feios da maldade humana. O apóstolo Pedro nos diz isso claramente em sua primeira carta. Nisso,
Vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, fiquem tristes por vários tipos de provação. Assim, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, resultará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O propósito do fogo é provar a genuinidade da nossa fé. E o apóstolo Paulo, que sofreu naufrágios, açoites, prisões e perseguições, declarou ousadamente que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A sua aflição está produzindo algo em você. Está produzindo paciência, perseverança, dependência, compaixão pelos que sofrem. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima que você derrama, Ele a recolhe em seu odre, como diz o Salmo 56. Cada provação que você enfrenta, Ele a usa como um cinzel para esculpir a imagem de Cristo em você. A fornalha não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, é um sinal de que Ele te considera valioso o suficiente para ser purificado. Ele não refina lata, Ele refina ouro. Se você está no fogo, é porque Ele vê ouro em você. Portanto, não resista à fornalha. Não tente escapar antes da hora. Renda-se ao processo. Deixe o fogo queimar a palha do seu ego, da sua autoconfiança, do seu medo. E confie que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, você não está sozinho no fogo. Há um quarto homem na fornalha com você, e o nome dele é Jesus. Ele não promete te livrar de todas as fornalhas, mas promete passar por todas elas com você. E quando você sair, não haverá nem cheiro de fumaça em você, apenas o brilho do ouro refinado, pronto para ser usado para a glória de Deus. O quinto e último sinal de que você está sendo preparado por Deus é a manifestação de uma resistência inexplicável e, por vezes, avassaladora. Este é um ponto que muitos cristãos sinceros interpretam mal, caindo em uma armadilha de desânimo. Eles pensam com uma lógica simplista: se Deus está neste negócio, as portas se abrirão facilmente. Se é da vontade de Deus, o caminho será suave e sem obstáculos. Mas muitas vezes, nas Escrituras e na vida, o contrário é que é a verdade. Quando você finalmente recebe uma direção clara de Deus, quando você para de procrastinar e começa a andar nela com fé e obediência, é precisamente aí que uma oposição feroz, que parece vir de todos os lados, se levanta. Essa resistência não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é a confirmação de que o inferno reconheceu o perigo que o seu propósito representa para o reino das trevas. A história de Neemias é o exemplo perfeito e mais claro disso. Ele estava em uma posição confortável e segura como copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia. Ele tinha acesso, influência e segurança. Mas seu coração ardia por Jerusalém, cujos muros estavam derrubados e suas portas queimadas a fogo, um símbolo da vergonha e vulnerabilidade do povo de Deus. Após orar e jejuar, ele recebeu o favor sobrenatural do rei e uma missão clara de Deus: voltar e reconstruir os muros. Ele tinha a aprovação de Deus e a autorização legal do maior poder terreno da época, com cartas e recursos. O caminho deveria ser fácil, certo? Errado. No momento em que Neemias chegou a Jerusalém e anunciou seu plano, a resistência começou. 2 homens, Sambalate e Tobias, se levantaram contra ele. A estratégia do inimigo foi multifacetada e progressiva. Primeiro, eles zombaram e ridicularizaram. O que fazem estes fracos judeus? Até uma raposa, se subir nela, derrubará o seu muro de pedra. Quando a zombaria não funcionou para desmoralizá-los, eles passaram para a ameaça de violência. Eles planejaram atacar os construtores para criar caos e medo. Neemias teve que armar seus homens. Metade trabalhava e metade vigiava com espadas, lanças e arcos. A resistência era tão intensa que eles trabalhavam com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra.
Quando a ameaça externa não funcionou, o inimigo tentou a infiltração e a conspiração interna, usando nobres judeus para desanimar Neemias. Por fim, tentaram a armadilha da calúnia e do engano, tentando atraí-lo para uma reunião para matá-lo e contratando um falso profeta para fazê-lo pecar por medo. Observe bem este padrão. A oposição não começou quando Neemias estava confortavelmente orando na Pérsia. Começou quando ele pegou a primeira pedra para reconstruir o muro. O inimigo não se preocupa com suas intenções, seus sonhos ou suas orações no secreto. Ele se preocupa com suas ações. Enquanto você está apenas sonhando, planejando, orando sobre seu chamado, o inferno pode te deixar em relativa paz. Mas no momento em que você dá o primeiro passo de obediência, no momento em que você começa a construir o que Deus te mandou construir, seja um ministério, uma família debaixo dos princípios de Deus, um negócio com integridade, um projeto de evangelismo, é aí que a resistência se manifesta. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Em 1 Coríntios 16, 9, ele diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Veja a conexão divina. A porta grande e os muitos adversários não são mutuamente exclusivos. Eles são parceiros. A presença de oposição não anula a existência da porta aberta. Na verdade, ela a confirma. Se não houvesse nada de valor do outro lado da porta, o inimigo não gastaria seus recursos colocando tantos guardas para tentar impedi-lo de passar. Você tem enfrentado uma oposição feroz desde que começou a obedecer a Deus em uma área específica? Pessoas se levantaram contra você, críticas inesperadas surgiram de onde você menos esperava, dificuldades financeiras e obstáculos burocráticos apareceram do nada. Não desanime, não interprete a resistência como desaprovação divina. Na maioria das vezes, a fúria do inimigo é a maior validação de que você está exatamente no centro da vontade de Deus. O diabo não perde tempo atacando quem não representa uma ameaça. Se ele está lutando tanto contra você, é porque ele sabe o tamanho do impacto que a sua obediência terá. A resposta de Neemias à resistência é o nosso manual. Ele não parou. Ele não desceu do muro para debater com seus inimigos. Ele orou a Deus e colocou guardas. Ele combinou dependência espiritual com sabedoria prática. Ele disse ao povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ele usou a oposição para fortalecer a determinação do povo. Portanto, se você está enfrentando uma guerra por causa da sua obediência, fortaleça-se no Senhor. Entenda que esta batalha é um sinal da sua preparação. Deus está te ensinando a ser um guerreiro. Ele está te ensinando a construir com uma mão e a lutar com a outra. Ele está te ensinando a não se distrair com as vozes dos seus Sanbalates e Tobias, mas a manter os olhos focados no muro que ele te chamou para edificar. Cada ataque que você suporta está forjando em você uma resiliência espiritual que será vital para as fases futuras do seu chamado. A resistência não veio para te parar, veio para provar que o que Deus começou em você é digno de ser defendido. Continue construindo, continue lutando. A vitória já foi garantida na cruz. Agora, olhe para a sua vida através da lente dessas 5 verdades bíblicas: o deserto que te purifica da autossuficiência, a fidelidade no pouco que te qualifica para o muito, o silêncio que te ensina a confiar no caráter de Deus, a fornalha que te refina como ouro e a resistência que confirma a importância do teu chamado. Você consegue ver a mão soberana e amorosa de Deus em seu processo? Você consegue discernir, talvez pela primeira vez, que o que você chamava de abandono, de castigo ou de má sorte era, na verdade, uma preparação intensiva, deliberada e amorosa,
conduzida pelo maior mestre de todos. Se você reconheceu esses sinais em sua jornada, então o seu próximo passo é crucial. Não é pedir a Deus para te tirar do processo. Não é mais clamar: Senhor, me tire deste deserto, me promova deste trabalho, quebre este silêncio, apague esta fornalha, remova esta oposição. Não. A oração madura, a oração de quem entendeu o processo, muda. Ela se torna: Senhor, me dê graça para perseverar neste processo. Me ensine tudo o que preciso aprender aqui. A questão deixa de ser: até quando, Senhor? E se transforma em: o que queres que eu aprenda aqui, Senhor? É uma mudança radical de postura, da vítima que lamenta para o aluno que aprende, do soldado que reclama para o guerreiro que adora no meio da batalha. Sua preparação não é em vão. Cada dia no deserto, cada tarefa anônima, cada noite de silêncio, cada lágrima na fornalha e cada ataque que você enfrenta estão, como diz Romanos 8:28, cooperando para o seu bem. Estão te moldando à imagem de Cristo e te preparando para um peso eterno de glória que sua mente finita ainda não pode compreender. Deus é um arquiteto mestre. Ele não está improvisando em sua vida. Há um plano, há um propósito. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E o seu sofrimento atual, por mais intenso que seja, não pode ser comparado com a glória que em você há de ser revelada. A preparação não é para sua própria glória, mas para que você se torne, como diz 2 Timóteo 2:21, um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Por isso, eu te chamo hoje, onde quer que você esteja, a fazer uma oração de rendição total e confiante. Curve seu coração, não apenas seus joelhos, e diga com toda a sinceridade da sua alma: Senhor, eu entrego a Ti o meu deserto, a minha insignificância, o Teu silêncio, a minha dor e a minha batalha. Eu paro de lutar contra o Teu processo. Eu aceito a Tua preparação. Eu não vou mais lutar contra a Tua mão de oleiro. Ensina-me o que preciso aprender. Quebra o que precisa ser quebrado. Molda-me segundo o Teu coração. Fortalece-me para perseverar com alegria e esperança, e cumpre em mim o Teu perfeito querer, não no meu tempo, mas no Teu. Eu confio em Ti, o oleiro da minha vida. Quando você faz essa oração com um coração sincero, algo sobrenatural acontece. A ansiedade paralisante dá lugar à paz que excede todo entendimento. A revolta amarga dá lugar à submissão doce. E o desespero escuro dá lugar a uma esperança inabalável. Porque você finalmente entendeu que não está perdido. Você não está esquecido. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, em processo de preparação. E um homem ou uma mulher que está nas mãos de Deus, sendo preparado por Ele, é a pessoa mais segura e com o futuro mais promissor de todo o universo. Permaneça firme. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O período de preparação, por mais longo que pareça, é finito. O dia da sua comissão, da sua promoção, da sua manifestação chegará. O Mestre está trabalhando. Amém.